Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o seguinte tema: a vida cristã na prática. Nós estamos falando sobre a oração, a prática da oração. Vimos ontem a oração modelo, exemplo que deve ser seguido. Através da oração do Pai Nosso, nós vemos como deve ser a nossa oração passo a passo. Hoje, nós vamos ver tipos de oração, baseado em Efésios capítulo 6, verso 18. Vai coincidir um pouquinho sobre o que nós vimos ontem, só que hoje nós vamos ver cada tipo de oração, e não todo o contexto de uma oração. Em Efésios capítulo 6, verso 18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós vamos ver que Paulo está usando duas expressões, oração e súplica. Paulo chama a atenção para que os irmãos da igreja em Éfeso se colocassem em oração e súplica. Orar é conversar com Deus. Súplica também é uma oração. Então, suplicar é uma oração insistente. É implorar por algo muito importante, por algo de uma necessidade bem real e necessária naquele exato momento. Então, Paulo pede para orar suplicando, para que as portas pudessem ser abertas à pregação do Evangelho. Então, Paulo fala dois tipos, oração e súplica. Ele termina falando novamente sobre orar e suplicar, ou seja, com toda perseverança e súplica, por ele e por todos os santos. Então nós vamos ver alguns tipos de oração para que possamos colocar em prática em determinados momentos, orando e suplicando a Deus. O primeiro tipo que nós vamos ver é a intercessão e petição. Interceder é você se colocar em oração por alguém, algum grupo de pessoas, pelas autoridades e etc. Pedindo ou suplicando. Interceder é você se colocar em oração por alguém ou por qualquer outra coisa. Sempre orando e suplicando a Deus para que Ele possa fazer a vontade dEle, como nós aprendemos na oração modelo. Então, intercessão e petição. Em Tiago, capítulo 4, verso 2 e 3, diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Filipenses, capítulo 4, verso 6, verso 7. Tiago 4, 2 e 3, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então você vê, Paulo está dizendo para colocar diante de Deus as nossas súplicas e as nossas petições. E Tiago fala para pedir, porque se nós não estamos recebendo é porque não estamos pedindo. E quando pedimos, não recebemos porque pedimos mal, para esbanjar os nossos prazeres. Jesus, ao orar, a oração modelo, ele nos ensinou a pedir que o reino dos céus venha, pedir perdão, pedir pelo pão de cada dia e que a vontade de Deus seja uma realidade. Então, a intercessão e petição é você se colocar em oração por alguém ou algum grupo, pelas autoridades ou qualquer outra coisa. Quebrantamento. Quebrantamento significa um coração entristecido pelo pecado, que se arrepende, confessa e pede perdão, busca pelo perdão, porque ele está arrependido daquilo que ele fez. Então ele quebranta o seu coração diante do Senhor para buscar o perdão que vem de Deus. Nós vemos isso em Salmo 51, verso 4, quando Davi se quebranta diante do Senhor e ele diz: pequei contra ti somente,
e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E também, em 1 João capítulo 1, verso 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, um coração quebrantado e arrependido, Deus não rejeita a oração. E Ele perdoa, porque o pecador se arrependeu e confessou os seus pecados, pedindo perdão a Deus. Proteção. Nós temos que orar pedindo proteção por nós, pela família, pela cidade, pelo país, pelas autoridades. Então nós temos que pedir proteção. A proteção é o ato pelo qual reconhecemos nossas fraquezas e clamamos a Deus por proteção e livramento. No Salmo 91, verso 7 diz, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansa. Ele entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Se caminharmos um pouquinho no Salmo 91, você vai ver que o salmista diz, nenhum mal chegará à tua casa, porque Deus dará ordem aos anjos para te guardar. Então nós vemos que nós temos que orar pedindo a proteção. João capítulo 17, verso 11, Jesus ora pedindo, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então o próprio Jesus orando em favor de nós, para que Deus nos guardasse, protegesse, livrasse de todo o mal. Louvor e adoração. O louvor e adoração a Deus, seja cantando ou em ações ou em oração, devem ser feitos por aquilo que Deus é, e não, somente não, por aquilo que Ele faz. Muitas das vezes nós queremos louvar e adorar a Deus por aquilo que Ele faz. Aí se Ele não faz, não merece ser louvado e adorado? Então nós temos que louvar ao Senhor por aquilo que Ele é. Senhor, Salvador, Rei dos Reis, nosso único e suficiente Salvador e Senhor da nossa vida. Então nós louvamos e adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei dos Reis. O salmista, ao escrever os Salmos 41, no verso 1, diz, de boas palavras transborda o meu coração, ao Rei consagro o que compus, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Então ele consagra tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele vive, adorando e louvando a Deus. Em João capítulo 4, 24, Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e verdade, seja cantando, seja em ações, em atos, ou ações, ou atitudes, em oração, isso em Espírito e em verdade. E por último, ações de graça, ou seja, gratidão. Ação de graças é o ato de ser grato a Deus por o que Ele é, ou seja, Senhor e Salvador, mas também por aquilo que Ele faz ou deixa de fazer. Por quê? Porque Ele é soberano, Ele está no controle. Se Ele faz, é porque Ele sabe que nós estamos merecendo aquilo. Se Ele não faz, é porque lá na frente Ele vai fazer algo melhor. Então nós temos que ser gratos por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz ou deixa de fazer. Porque Ele sempre vai fazer o melhor. Em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 13 e 14, Davi ele ora dizendo, agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos to damos. Então, Davi está grato pelas ofertas que ele e o povo ofereceu para a construção do templo. Mas ele reconhece que tudo aquilo que eles estavam ofertando ao Senhor veio
da própria mão de Deus. Deus colocou para que eles pudessem ofertar a casa do Senhor. Também nós vemos em Colossenses capítulo 4, verso 1, perseverai na oração, vigiando com ações de graça, com coração grato. E em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a oração em ações de graça é uma oração voltada para agradecer a Deus por tudo que o Senhor faz. Então nós oramos pedindo, nós oramos implorando por proteção, nós oramos com louvor e adoração a Deus, nós louvamos em ações de graça. E assim nós estamos de cada forma orando e buscando a vontade do Senhor. Tudo que você for fazer, ou seja, em palavra, em ação ou atitudes, temos que fazer para a glória de Deus e assim, com o coração grato a Ele por aquilo que Ele é. Soberano, maravilhoso, onipresente, onipotente e, acima de tudo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, o que nós aprendemos hoje? A oração de intercessão e petição, quebrantamento, que é buscar o perdão de Deus, proteção e livramento, louvor e adoração, ações de graças, ou seja, gratidão. Cada uma dessas orações deve fazer parte da nossa vida, orando sempre em nome de Jesus, a Deus Pai, pela intercessão do Espírito Santo. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco, porque tu és maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade. A ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queremos pedir, ó Pai, por todos aqueles que estão ouvindo, que o Senhor venha abençoar as famílias, sustentando, amparando, fortalecendo, abrindo as portas para os desempregados. Nós queremos ser gratos ao Senhor pelo teu cuidado para com a nossa vida. Louvar ao Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso, abençoando em todos os momentos a nossa vida, a nossa família e o nosso trabalho. Ó Deus querido, em tudo, Senhor Deus, seja reconhecido a tua boas mãos sobre nós, hoje e para todos sempre. Te louvamos e te adoramos, porque o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.